Nós não somos seres humanos tendo uma experiência espiritual. Somos sim seres espirituais tendo uma experiência humana. Não é à toa que nós nascemos chorando, porque nós sabemos a barra que nós vamos enfrentar na vida. Você não faz um bolo só com farinha, nem só com manteiga, nem só com ovos. Você precisa de vários ingredientes. O bolo da vida necessita vários ingredientes. O primeiro ingrediente, eu diria, é o respeito que você tem para com você mesmo. É a sua autoimagem. É o quanto você gosta de você. Ninguém pode ofertar o que não tem. Você não pode ofertar amor para o próximo se você não tem amor por si mesmo. Você não pode ofertar inteligência para o próximo se você não tem inteligência para você mesmo. Você não pode ofertar comunicação para o próximo se você não tem comunicação com você mesmo. Então a primeira coisa que Deus quer da gente é que nós tenhamos o amor próprio, que a gente se respeite no mundo. Isso chama-se autoestima. Isso chama-se autoimagem. E eu tenho uma boa notícia para você. Autoestima e autoimagem não é feito de cimento, não é feito de aço, é feito de linguagem. Ninguém está condenado a ser quem sempre foi. Vou falar de novo. Ninguém está condenado a ser quem sempre foi. Nós somos os únicos animais no planeta Terra que temos a habilidade de transcender. Transcender significa começar de novo. Não interessa o que aconteceu na sua infância, não interessa o sofrimento que você teve até hoje. O seu passado foi uma necessidade para você chegar até aqui. O seu futuro é uma possibilidade para você ir onde você quiser ir. Mas se você não se conscientizar disso, o seu futuro vai ser nada mais, nada menos do que uma repetição dos padrões do seu passado. Quais são os padrões existentes na sua família que você gostaria de se livrar deles? Porque a sua família, como a de qualquer outro, não é perfeita. O indivíduo, para ser médico, precisa fazer medicina. O indivíduo, para ser advogado, precisa fazer direito e fazer o exame da OAB. O indivíduo, para ser jornalista, precisa fazer jornalismo. Para você ser pai e ser mãe, você só tem que fazer uma coisa: copular, ter relação sexual. E os filhos nascem. Então os pais, 99,99, não estão preparados para ser pai e mãe. Vão aprendendo com o erro dos filhos. Os seus pais erraram com você, os pais deles erraram com eles, você errou com seus filhos vão errar com seus netos. Isso faz parte da vida. Não precisa ficar com sentimento de culpa disso não, porque é assim que é assim que a vida funciona. A gente vai aprendendo com os erros. No segundo filho você já erra menos, no terceiro você erra menos, se você parar e pensar aquilo que está fazendo de errado. O segundo ingrediente do bolo da vida é a comunicação. Na era da agricultura, mandava no mundo quem tinha terra. Eram os coronéis e era vitalício, valia para a vida inteira. Na era industrial, passou a mandar no mundo quem tinha capital, quem tinha dinheiro. Meus amigos, a moeda mudou e muita gente não se deu conta disso ainda. A moeda hoje chama-se conhecimento. Você é rico ou você é pobre em conhecimento. Mas conhecimento só tem validade quando aplicado, quando passado de um cérebro para outro. E a passagem do conhecimento de um cérebro para outro se faz através do diálogo, se faz através da comunicação.
comunicação se tornou essencial, tanto no sucesso pessoal quanto no sucesso profissional. E faz parte da natureza do espírito humano evoluir. Você nunca vai encontrar uma pessoa que vai dizer assim, ó, eu vim aqui pedir uma graça para piorar um pouco a minha vida, porque tá boa demais. Eu acho que Nossa Senhora Aparecida nunca escutou essa solicitação de alguém que venha visitar o santuário, dizendo que a vida tá boa demais e que queria que piorasse um pouco. Faz parte do espírito humano crescer, evoluir. Galgou uma montanha, que procura uma montanha mais alta. E vocês jovens vão ver isso na vida. Você vai atingir as suas metas. Você quer passar no vestibular, passou no vestibular, quer se formar, quer arrumar um emprego, quer ser promovido, quer montar sua própria empresa, e você vai galgando as coisas na vida. Isso faz parte. À medida que você sobe no escalão da vida, talvez o ingrediente mais importante seja o diálogo, seja a capacidade de se comunicar, seja a capacidade de se expressar, seja a capacidade de entender o outro. Então, se você me permite, eu vou apresentar para você um modelo de diálogo que eu desenvolvi. Você vai ver que eu desenvolvi porque você nunca viu isso na literatura. Eu criei um modelo para isso. Deixa primeiro eu conversar com você sobre modelo. Se eu desse de presente para você agora uma pérola, você provavelmente ia colocá-la no bolso. Se eu me encontrar com você semana que vem e lhe der uma segunda pérola, de novo, você vai colocá-la no bolso. Se eu der para você daqui 15 dias uma terceira e última pérola, você vai colocá-la no bolso. Se eu me encontrar com você daqui 6 meses e perguntar: onde estão as pérolas que eu lhe dei? Você vai responder mais ou menos assim: a primeira eu coloquei no criado mudo, a pessoa que arruma lá em casa não percebeu, jogou no lixo. A segunda eu esqueci no bolso da calça, a calça foi para a lavanderia e a pérola não voltou. E a terceira eu guardei tão bem guardado que eu acabei escondendo de mim mesmo. Você já escondeu alguma coisa de você mesmo? Você guardou tão bem guardado que você não sabe onde está? Isso acontece com a gente. Se ao invés de eu lhe dar as pérolas, eu lhe desse um fio de nylon e orientasse você para colocar as pérolas no fio de nylon e fizesse um colar e colocasse o colar no pescoço, e eu me encontrasse com você daqui 6 meses e perguntasse: onde é que estão as pérolas que eu lhe dei? Você ia responder: estão aqui, eu fiz delas um colar. Meus amigos, as pérolas são ideias. O cemitério está cheio de gente que teve boas ideias, ou não concretizaram-se, ou pior, estragaram a vida da pessoa. Você não sabe que uma boa ideia pode estragar uma família, uma boa ideia pode estragar uma empresa. Porque mais importante do que a ideia é o modelo para segurar a ideia. Se você conhecer um indivíduo que tem um bom modelo empresarial, se ele mora em Aparecida do Norte, se ele mora em São Paulo, se ele mora em Tóquio, se ele mora em Nova York, se ele mora em Sydney, na Austrália, ele vai se dar bem, empresarialmente falando, porque ele tem um modelo. A comunicação tem 3 níveis. O primeiro nível eu chamo de boca-ouvido. O segundo nível eu chamo de cérebro-cérebro. O terceiro nível eu chamo de coração-coração. Vamos começar com o primeiro nível. Boca-ouvido. Deixe-me primeiro fazer uma distinção para você. Ouvir e escutar não são sinônimos. Você ouve com o ouvido, você escuta com o cérebro. Você já foi alguma vez num restaurante e pediu ao garçom para lhe trazer uma água com gás, e ele lhe trouxe uma água sem gás? Ou você fez uma solicitação e ele lhe trouxe outra? Aquele garçom, naquele momento que ele recebeu o seu pedido,
Ele estava operando no nível 1. No nível 1 ninguém é promovido. No nível 1 você não conquista as pessoas. No nível 1 você não vai para frente na vida. Não interessa a nota que você tirou na escola, isso não faz diferença. Porque a escola lhe passa informação. A vida lhe exige competência de ação. O que cai na prova não cai na vida. Se você observar na sua cidade, você vai encontrar indivíduos que eram CDFs, que eram estudantes brilhantes, e hoje são pessoas que estão perdidas na vida. E você vai encontrar também pessoas que eram estudantes medíocres, e hoje são excelentes empresários, estão contribuindo para o bem-estar da comunidade. Por que isso? Porque esses segundos, eles sabem dialogar com o mundo, eles sabem dialogar com a sociedade, eles aprenderam, talvez até intuitivamente, o poder da comunicação. Modelo do nível 1, boca ouvido. Deixa eu primeiro fazer uma afirmação. Nós só chegamos ao coração das pessoas passando pelo cérebro. Não tem outro caminho. É fácil você gostar de quem você gosta. Eu quero ver você gostar de quem você não gosta. Porque se você não gosta da pessoa, fica difícil chegar no coração. O caminho para você pode até... Você tem que entender a pessoa, entender a problemática dela, entender de onde ela está vindo, por que ela atua daquele jeito. Aí finalmente você aceita a pessoa e chega no coração. Quando você está operando no diálogo no nível 1, não acontece nada. É o pai que está dando um sermão para o filho. E entra num ouvido e sai no outro. E o pai não percebe que ele vem falando isso há 5 anos. Não funcionou nada. Pelo contrário, o filho até ficou rebelde de escutar o pai falar aquilo. E o pai não se dá conta que aquilo não é diálogo, que é um monólogo que ele está falando para o vento. Porque está entrando no ouvido e saindo no outro. Você deve conhecer um ditado popular que diz assim: a palavra convence, o exemplo arrasta. A palavra convence, o exemplo arrasta. O melhor modo de você educar seu filho não é com sermão. Isso não é diálogo, isso é monólogo. O melhor modo de você educar seu filho é com exemplo, dando exemplos. Aí água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Ele vai vendo o exemplo daquilo que você quer que ele seja, ele vai observando aquilo todo dia, chega uma hora, ele e ela incorpora na estrutura psicológica. Um pai de 45, uma mãe de 45, que conversa com um filho de 15, ela tem que entender que o filho de 15 nunca teve 45, e uma mãe de 45 já teve 15 anos. Então é função do pai, da mãe, descer ao nível do adolescente, para poder haver uma comunicação. No diálogo, na comunicação, nós temos que modificar um pouquinho aquela frase que você conhece, que não é da Bíblia, tá? Quando eu falar, você vai falar, está na Bíblia, não está não. A frase é assim: faça aos outros o que você gostaria que fosse feito a você. A verdade não é bem essa. Faça aos outros o que os outros gostariam que fosse feito a eles. Se eu convidar você para jantar na minha casa em São Paulo, eu não vou lhe servir o meu prato favorito. Pode ser que você nem coma. Eu vou perguntar o que você gosta. Se eu quero agradar alguém num processo de diálogo, eu tenho que ver o que a outra pessoa quer ouvir. Eu vou começar por ali, e não o que eu quero passar. Está acontecendo com a gente. Eu quero mostrar o meu ponto de vista para você, mas eu não me preocupo como que você vai receber esse ponto de vista. Aí sabe o que acontece? A natureza colocou um ouvido no mesmo nível do outro. Entra num ouvido e sai no outro. Aí não deixa de ser diálogo, passa a ser monólogo, porque não tem repercussão. Para esse diálogo se ocorrer,
Primeiro, eu tenho que ter uma mensagem forte. Você só vai continuar me escutando se você estiver gostando da mensagem. Eu tenho que ter algo para poder passar para você. Essa é a mensagem. Segundo, nós temos que conversar de uma forma metafórica. Como é que Jesus ensinava? Jesus ensinava contando histórias. Como é que Jesus ia ensinar como é o mundo espiritual para quem está na terra? Sabe o que ele fazia? Ele fazia de uma forma metafórica. Ele contava parábolas. Ele contava histórias. Quando eu lhe conto uma história, você não pode dizer que você não concorda com ela. Eu estou lhe contando uma história. E dentro da história, eu coloco a ideia que eu quero passar para você.